Oi, 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 pessoal, tudo bem? Como estão todos? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Um forte abraço para você, para a mamãe, para papai, para a vovó, para todas as pessoas que acompanham aí os nossos pequenos aí nas nossas aulas. Hoje, nessa sexta-feira, dia 6/11/2020, nós vamos abordar um conteúdo muito interessante. Eu, particularmente, eu acho interessante. Por quê? Porque fala da nossa alimentação. É o tema de hoje, alimentação. Todos nós nos alimentamos, não é isso? Pois é, nós nos alimentamos e temos o dever, a obrigação de procurar todos os meios para nos alimentar de forma saudável. O que hoje em dia é muito difícil se alimentar de forma saudável. Por quê? Porque todos os alimentos, né, a maioria deles contém conservantes, né, as frutas contêm agrotóxicos, as verduras, né? E aí a gente precisa estar procurando alimentos o mais saudável possível. Certo, pessoal? E aí, para que servem os alimentos? Né? Os alimentos, eles nos fornecem nutrientes que são importantes, muito importantes, para que nós cresçamos saudáveis. Tia também é criança. Brincadeirinha. Mas vocês, principalmente, gente, precisam, né, procurar se alimentar saudavelmente. Por quê? Para crescer muito forte, ó, e saudável. Se ficar comendo só besteira, só coisas que não têm nutrientes, aí vocês podem ficar dodói, podem ficar doentes, né? E aí vai ficar ruim para a pessoa que adoecer, vai ficar doente para a mamãe, para papai, para o vovô, para a tia, para a pessoa que é responsável por você estar cuidando, né? E também nós temos que ter o máximo de cuidado para se alimentar bem, para que a gente mantenha a nossa imunidade, ó, lá no topo, cada dia subindo mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia por conta desse Covid. E o Covid é essa gripe muito forte, com vários outros sintomas, que não é apenas uma gripe, não é isso? E aí a gente precisa estar com a imunidade muito alta, porque aí esse vírus vai passar bem longe de nós, certo, gente? Aí os alimentos de origem animal, ou seja, os alimentos que vêm dos animais, como queijo, leite, na carne, ovos, né? Todos esses alimentos, eles são ricos em proteínas e eles contribuem para o nosso crescimento, para que a gente possa crescer aí forte e saudáveis. E já os alimentos de origem vegetais, que vêm das plantas, né, que são plantas, eles devem ser consumidos regularmente, ou seja, se possível, comer todos os dias salada, legumes, né, o inhame. O inhame é um legume que deixa a imunidade, ó, lá em cima. Quem aí gosta de inhame? Tia ama, é muito bom. Tomar suco de laranja, o suco mesmo da laranja, viu? Não é aqueles tampico, não, o suquinho de garrafinha, não. É o suquinho direto da laranja. É muito saudável. Tudo que for verde, couve, alface, para deixar a imunidade lá em cima, certo, gente? Quem não gostar de comer a folha, pede para a mamãe fazer o suco, certo? Só não coloca muito açúcar, para não ficar dodói, porque o açúcar, muito açúcar, causa inflamação nas articulações. Sabe o que é articulações? A juntinha, onde faz, ó, o dedinho dobrar, a mãozinha dobrar, essa partezinha aqui, ó, da mão, essa parte aqui do braço, ó, onde tem esse movimento aqui, é chamado de
articulações, são nossas articulações. Se a gente come muita coisa doce, muito açúcar, aqui vai ficar inflamado. Aí como é que você sabe que está inflamado? Quando você faz assim, ó, ou movimenta as perninhas ou o braço, que você sente doer. Aí você tem que ter cuidado, você está comendo muito açúcar e precisa dar uma paradinha, certo? Então tem que diminuir as coisas doces. Não vai dizer que você não vai comer doce, você vai comer, mas não todos os dias, não direto, até porque ó, vai estragar também os seus dentinhos e aí vai ficar com um sorriso banguelo ou um sorriso pretinho, né? Isso e não pode. E lembrar que sempre que comer doce é preciso, ó, escovar os dentes, certo? E aí, é por isso que é importante, né, ter uma alimentação saudável. Tomar suco de frutas, comer frutas e verduras e legumes regularmente, né, evitar de estar comendo muito pão, muito bolo, essas coisas que deixam você bem gordinho nesse tempo, principalmente no tempo de calor. A gente precisa evitar. Por quê? Porque a gente pode ficar dodói. E porque muitas coisas de massa, quando você come muito pãozinho, muito bolo, essas coisas, a massa de trigo, o trigo, ele tem açúcar. E ele vai transformar-se ainda no seu organismo, em mais açúcar quando você come. Então, aí tem que comer pouquinho. Tia tá tentando o máximo fazer isso, né? Tirar as coisas de massa. Mas tia não tá conseguindo porque tia ama macarrão. Tá difícil. Tia já deixou de tomar café, já deixou de tomar refrigerante, mas não consegui deixar de comer massa ainda. Tá difícil. Mas nós vamos chegar lá, né? E aí eu espero contar com vocês, que vocês me ajudem aí também comendo pouca massa para me incentivar, pessoal. Tia tá sedentária, tia não tá andando, a gente precisa fazer exercício físico, né? Precisa dar uma andadinha, andar, porque nesse tempo que nós estamos dentro de casa tá todo mundo sedentário, ninguém quer andar, ninguém quer correr, ninguém quer brincar, quer ficar só no tablet ou no celular. E aí tá deixando todo mundo gordinho. Tia já engordou e tia tá até estressada porque tia tá gorda. E tia precisa ficar magra. Porque tia não se sente bem quando tia engorda um pouquinho. Mas é isso. Estamos presos e comendo massa e comendo essas coisas que precisam ser tiradas da nossa alimentação. Só que tia não come todos os dias não, macarrão. Só que tia queria tirar para ficar melhor, né? Mas é a minha comida preferida. Macarronada, lasanha, tudo que tem massa. Mas a gente precisa, né? Mesmo com muita vontade, a gente precisa ter limites, né? Precisa tentar até conseguir sair aí dessa área onde sabemos que no futuro a gente pode ficar muito doente se a gente ficar o tempo todo, né, comendo fast food. E aí a gente precisa, é uma delícia, mas a gente precisa ter cautela, né? Precisa controlar e começar a comer coisas saudáveis. Porque é óbvio que se chegasse aqui um prato com feijão, com arroz, uma saladinha, um pedacinho de carne assada, um copo de suco de laranja, e do outro lado um hambúrguer bem gigante, com um copão de refrigerante bem gelado, você ia querer o quê? Eu aposto que vocês iam querer o hambúrguer com refrigerante. É isso aí, eu tô sabendo, vocês iam querer isso, né? Eu também. Mas a gente tem que dizer não, né? Não pode comer. A gente não vai dizer que não pode comer de jeito nenhum, mas você vai tentar ao máximo comer saudável. E aí, quando for no final de semana, de 15 em 15 dias, aí você vai tirar aquele dia para você fazer o dia do lixo e você comer o lixo entre aspas, né? Você comer comidas que não são tão saudáveis, certo? Mas tia não está dizendo que vocês não podem comer de jeito nenhum. Pode comer, mas tem que diminuir. Porque a nossa alimentação depende, nossa saúde depende muito da nossa alimentação. Se a gente quer ser saudável, tem que estar aí comendo comida saudável.
Eu quero ser saudável, por isso que eu vou fazer aí, nesse sacrifício. Eu vou tentar, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Viu, gente? E aí, nós vamos ver agora uma sequência aí no livro para vocês compreender melhor o que tia acabou de falar, tá bom? Vamos lá. Alimentação. Seria para vocês conversarem agora com os seus colegas sobre as refeições mostradas no quadro, né? Que foi aquela alimentação que eu falei para vocês. Um almoço bem saudável e um hambúrguer, né? Aí, qual dos pratos acima você come com mais frequência? Seria a pergunta. Por que você acha que os pais não deixam os filhos comerem tudo o que eles querem? Para mantermos uma boa saúde, devemos escolher bem nossos alimentos. Nosso corpo é como uma máquina que utiliza como combustível os alimentos que consumimos. Porém, alguns alimentos o fazem trabalhar muito melhor que outros. Para manter uma boa saúde, devemos optar por uma alimentação variada, com verduras, carnes, frutas, leite e seus derivados. O que acontece com os alimentos em nosso corpo? Precisamos comer para obter os nutrientes de que o nosso corpo precisa. Ao comermos os alimentos ingeridos, permitem recuperar as energias gastas, crescer e manter sadio o nosso organismo. O corpo retira e absorve os nutrientes dos alimentos em um processo chamado de digestão. Conheça esse processo no esquema abaixo. Aqui nós temos essa imagem onde mostra como funciona o nosso organismo e como ele é. Na boca, o alimento é triturado e com a ajuda da língua mistura-se a saliva. Então, o primeiro lugar que o alimento começa a ir para o nosso corpo é na nossa boca. Em seguida, ele vai para o nosso estômago e, consequentemente, para o nosso intestino. Aí, aqui embaixo tem a explicação. Ao engolir a comida, passa pelo esôfago até chegar ao estômago e ao intestino. Esses órgãos se encarregam de digerir e aproveitar a energia dos alimentos. Os restos de alimentos que não foram aproveitados são eliminados do nosso corpo na forma de fezes. É isso, gente. Quando os alimentos são ingeridos, depois de retirados seus nutrientes que faz bem para o nosso corpo, o que sobra se transforma em fezes e são excretados pelo nosso corpo, né? Aí, a origem dos alimentos. Ao nascer, todos os mamíferos, inclusive nós, seres humanos, alimentamos-nos do leite materno. Esse é o alimento ideal para o recém-nascido, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o bebê crescer forte e saudável. Com o passar dos meses, o bebê começa a ingerir alimentos sólidos. Qualquer alimento que consumimos pode ser classificado quanto à sua origem, em origem animal, vegetal ou mineral. A origem animal. Dentre os alimentos de origem animal estão os ovos, a carne e os seus derivados, como salsicha, linguiça, mortadela, o leite e seus derivados, queijo, manteiga, requeijão, a coalhada. Toda carne deve ser bem cozida, principalmente a de boi e a de porco, pois esses animais, quando criados em condições inadequadas de higiene, podem conter em seu organismo
o verme conhecido como tênia ou solitária. A solitária é classificada como um parasita, pois vive no corpo de outro animal, o hospedeiro, causando-lhe prejuízos. Esse verme pode infectar também o intestino humano, caso seja consumida a carne de um animal infectado pelo parasita. Devemos ter cuidado não só com a carne, mas também com com os seus derivados. Aqui embaixo tem a carne, né? E em seguida tem a imagem da solitária ou da tênia, que é o verme conhecido aí que vive na carne de boi ou na carne do porco, caso ele, devido ao ambiente em que ele é criado, né? Se for um ambiente sujo, um ambiente não muito higiênico, aí pode ser que o animal venha a ter esse verme na sua carne. Então, precisa ser bem cozido ou bem assado. Origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são ricos em vitaminas e sais minerais, nutrientes essenciais para o nosso crescimento e funcionamento do nosso corpo. Além do que, muitos são fontes de fibras que facilitam o processo de digestão. Além das frutas, das verduras, dos legumes e dos cereais, temos também os derivados dos vegetais, como o óleo de milho, do girassol, da soja e do azeite de oliva. Existem vegetais que devemos comer cozidos, como o feijão, o arroz e o milho. Porém, ao cozinharmos algumas verduras e legumes, devemos ter cuidado. É que a temperatura elevada pode retirar desses alimentos suas propriedades benéficas à nossa saúde. Além disso, é preciso lavar bem as frutas e verduras e hortaliças que comemos cruas, pois esses alimentos podem vir com micro-organismos ou vestígios de venenos contra pragas utilizadas nas plantações, os inseticidas, e com isso nos causar problemas de saúde. Origem mineral. Dos alimentos minerais, os que mais usamos são a água e o sal. O sal é bastante empregado para temperar os alimentos. E a água pode ser encontrada em praticamente todos os alimentos que produzimos, por mais seco que eles sejam, por exemplo, bolo, biscoito e etc. Quem são os nutrientes? Costumamos ouvir sempre que é preciso se alimentar bem, incluindo na alimentação itens que muitas vezes não nos agradam, como algumas verduras e hortaliças. Mas por que é preciso comer alimentos tão variados? O motivo é que as substâncias de que o nosso corpo precisa, ou seja, os nutrientes, estão presentes em diferentes tipos de alimentos. As proteínas são responsáveis por ajudar o nosso corpo a crescer. Atuam na formação dos músculos, ossos, sangue, pele e diversos órgãos. Além disso, auxilia no nosso corpo quando ele está doente ou machucado. Podem ser encontradas em maiores quantidades nas carnes, no leite, no feijão, no queijo, no iogurte e etc. Então, pessoal, como vimos aí, né, a alimentação ela é muito importante e nós precisamos cuidar muito bem dela, porque dela depende a nossa saúde, certo? E aí, eu espero que vocês façam uma leitura bem aprofundada desse conteúdo, compreendam direitinho, porque na aula de amanhã
nós vamos ver a continuação de tudo isso, certo? Façam a leitura e me mandem o áudio que eu estarei aguardando. Boa leitura, bom aprendizado e até amanhã. Oi, gente. Olha só, na nossa aula de história, eu quero que vocês façam um trabalho sobre os índios do Brasil. De preferência, aquele que puder se caracterizar, né, se vestir de índio, para fazer a apresentação do seu trabalho. Vai ficar bem mais bonito, né? Vai contribuir para uma nota melhor. E eu vou estar enviando aí 3 imagens, né? Um para a capa, onde vocês podem imprimir a imagem ou pesquisar, ou fiquem à vontade para vocês estarem pesquisando outras, tá certo? Mas eu quero trabalho com imagens e vocês falem sobre os índios do nosso país.